A palavra, o nosso deputado Major Olímpio. Para encerrar os pronunciamentos nessa tarde, haja vista que eu fiz uma manifestação porque o senador Luiz Mercadante estava se colocando para a livraria Cultura, na Paulista, onde ele está lançando um livro. E até a última quinta-feira, quando anunciamos o professor Coca Ferraz como candidato a vice-governador, candidato cedido pelo meu partido, o PDT, para compor a chapa do senador Luiz Mercadante, ele fez questão de até dizer à mídia: olha, o Olímpio e a Cleusa estão lançando um livro às 16 horas na Assembleia e eu lançando às 16 horas na Livraria Cultura. Mas não foi para um atrapalhar o outro, não, ao contrário. Eu ainda estarei lá hoje para prestigiá-lo também nesse importante trabalho. Mas eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a Deus por ter me permitido um dia feito esse, de ser um policial militar, se tornou deputado e ter a oportunidade de abrir a Casa do Povo, que representa os 41 milhões de habitantes do estado de São Paulo, para fazer uma homenagem mais do que justa aos policiais do estado de São Paulo. Não posso deixar de agradecer a minha mulher Cláudia, minha sempre companheira, meu filho Fernando, minha filha Mariana, aos demais parentes, aos amigos, ao meu time e assessoria sempre presente em todos os momentos, e agradecer a essa legião de amigos que fomos conquistando ao longo da vida. O que a gente pode ter de bom são os verdadeiros amigos que estão sempre juntos. E no momento de elevarmos, tentarmos mostrar à sociedade o verdadeiro valor do policial. Que alegria para mim ver tanta gente do meio sindical, Maradona, Patrícia, vejo lá o alemão que está lutando com barbaridade pela dignidade dos servidores do judiciário, o Fábio, diretor do sindicato dos trabalhadores de água, esgoto e meio ambiente, tantos outros, vejo Rebouças, que foi, sem dúvida nenhuma, o principal líder na histórica mobilização salarial da polícia em 2008, e que muitas vezes o Rebouças é criticado por ser amigo de um deputado PM, mas tenha certeza, meu amigo, nós estamos no caminho certo, porque nos momentos mais agudos, os verdadeiros amigos estão sempre ombreados. E eu nunca vi, em qualquer manifestação sua, você esquecer os seus irmãos policiais militares. Também nós estaremos sempre juntos aos nossos irmãos policiais civis. Nada vai nos separar, porque o nosso objetivo de defender a sociedade, ele é único e verdadeiro. Nesse trabalho, e a sensibilidade cultural da Cleusa e a sensibilidade e cidadania do Grupo Brasil traz para vocês, estão estampadas verdades duras que muitas vezes os policiais conhecem em relação aos seus amigos mais próximos. Todo policial talvez tenha uma história semelhante à do Elcio, que um dia acionado pelo Copom da Polícia Militar se depara com ocorrência com reféns, salvo os reféns, é baleado e se torna deficiente físico, com comprometimentos outros que fizeram com que necessariamente fizesse um transplante de rins
com limitações físicas, mas uma grandeza de caráter que nos faz sentir cada vez mais vontade de lutar. Vejo meus bravos irmãos que trabalham com eles na Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos. Que orgulho vê-los na esplanada dos ministérios de Brasília, desfraldando a bandeira, nós queremos a PEC 300. Que orgulho vê-los aqui pelos corredores da Assembleia, dizendo que nós merecemos o adicional do local de exercício na integralidade. Mas nossos companheiros que estão bons também são merecedores. Temos depoimentos desses trabalhos, como vieram aqui falar. A Laísa falando do seu marido, dos seus filhos. A Laísa, que o marido foi morto a poucos metros da sua casa, covardemente assassinado por marginais, porque no espírito de vingança precisavam se vingar do policial que cumpre as suas obrigações. Posteriormente falou a Viviane, quando ela falou a sua história de vida, o seu pequeno relato. Eu estou dizendo isso para que as pessoas possam entender a grandeza do que a Cleusa e o Grupo Brasil estão proporcionando à sociedade. No dia do velório do Ferraz, marido da Laísa, lá estava a Viviane e o seu marido, Alexandre. Ombro, apoiamento nos dias mais difíceis, na agonia da perda do ente querido. Mas o destino estava apenas educando e preparando a Viviane e os seus, pois o seu marido Alexandre também, pouco tempo depois, também seria executado por marginais por defender a sociedade. Então, esse livro não é para fazer uma exploração da tragédia alheia, não. É justamente para despertar a sociedade. Quando eu vejo aqui o Coronel Telhada com os nossos bravos guerreiros da rota, quando eu vejo o valente soldado de Maraim, lá da base comunitária do Jardim Ângelo, quando eu vejo esse ícone da família policial militar, não porque canta, mas porque é um exemplo de vida e um guerreiro, antes de ser um artista, o soldado Almeida, eu tenho mais orgulho ainda de ser um policial. Agradeço a todos vocês. Quero dizer que graças a Cleusa e ao Grupo Brasil, esse trabalho não é para fatura política ou para fatura financeira, não. O Grupo Brasil está cedendo, está doando aos policiais e à sociedade paulista esse trabalho em alguns milhares de exemplares, com o intuito de levar a sociedade paulista a refletir sobre o direito de ser cidadão dos nossos policiais. Um grande coquetel a todos, muito obrigado pela presença e que Deus continue a nos abençoar. Muito obrigado. A partir de agora, encerrada a parte solene, teremos a confraternização. Convidamos a todos que permaneçam para o coquetel. E para terminar, terminamos com o fim da oração do policial militar, pedindo a Deus: Senhor, abençoai e protegei os policiais. Muito obrigado.